Depois de cerca de um ano, chegamos ao último versículo do Evangelho de João. Nos propomos a ler os escritos de João. E aqui concluímos o Evangelho de João. Vamos partir para as cartas de João e posteriormente para o Apocalipse. Talvez eu abra um parênteses aqui antes de iniciar as cartas de João, mas amanhã eu anuncio isso. Já venho falando aí há alguns dias. João capítulo 21, versículo 25. João diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Essa palavra de João, no último versículo do seu evangelho, são enigmáticas e interessantes. E elas nos ensinam um princípio bíblico. Tudo o que nós precisamos em matéria de fé, escrito por homens que andaram com Deus, que amaram a Deus, que conheceram Deus, que se relacionaram com Deus. Tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. Quando João diz que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro, que se tudo que Jesus Cristo fez fosse escrito, ele chega ao ponto de usar uma hipérbole dizendo que não haveria, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João está dizendo isso, está subentendendo isso. Tudo o que nós precisamos para alicerçar a nossa fé está aqui na palavra de Deus. Está nas Escrituras. Nós temos um tesouro ao nosso alcance. Eu digo que eu tive o privilégio de ser abençoado, de que meus pais tenham se convertido quando eu tinha 4 anos de idade. E por eu ter sido criado num lar em que meus pais amam as Escrituras. Meus pais são estudiosos da Bíblia. Meus pais têm 49 anos de vida cristã. E são pelo menos 49 vezes que eles leram as Escrituras de capa a capa. Vendo meus pais estudando as Escrituras, eu fui despertado para estudar as Escrituras. Eu fiz a minha primeira leitura completa da Bíblia quando eu completei 16 anos de idade. E desde então eu tenho lido a Bíblia dezenas de vezes, eu não sei exatamente quantas vezes, até porque eu fiz questão de parar de contar. E tenho lido, estudado as Escrituras aí por mais de quase 40 anos, por mais de 30 anos, fora a minha infância em que minha mãe me contava histórias bíblicas e eu também ouvia as ministrações da palavra na igreja e na escola bíblica dominical. E ainda hoje, e até ainda mais, quanto mais eu estudo as Escrituras, mais elas falam ao meu coração. Como a palavra de Deus arde no meu coração, como ela me faz bem, como ela me inspira, como ela me ensina. Eu pude criar os meus filhos e constituir a minha família fundamentado na palavra de Deus. Tive o privilégio de ensinar a Bíblia aos meus filhos quando diariamente reunia os filhos em volta da mesa para fazer o culto doméstico e repetia textos bíblicos para que todos da minha família memorizassem. E assim os meus filhos puderam memorizar centenas de versículos da Bíblia. Tive a honra de sentar com os meus filhos e ler a Bíblia sistematicamente, em sequência. E todos eles puderam ler a Bíblia de capa a capa. E como essa palavra me faz bem. Como ela me alimenta, como ela me enche de esperança. Como ela toca no meu coração, como ela me inspira.
E lendo esse último versículo de João aqui, eu compartilho esse testemunho pessoal, desejoso de que eu espero que você já seja um apreciador, um estudioso da palavra de Deus. Mas caso você seja como a maioria dos cristãos que não tem o hábito de estudar a Bíblia sistematicamente, vai aqui um conselho de um pastor que já passou de meio século de vida. Se volte para as Escrituras, estude a Bíblia, leia sistematicamente as Escrituras, leia de capa a capa, leia livros inteiros, leia o Novo Testamento inteiro, leia a Bíblia toda. Isso fará uma grande diferença. Eu sempre dou um conselho para as pessoas que nunca leram a Bíblia sistematicamente, lendo em sequência para ler a Bíblia toda. No começo, a leitura da Bíblia é cansativa, porque não é muito simples de compreender, especialmente se você começar pelo Velho Testamento. Então, estude a partir do Novo Testamento. Leia o Novo Testamento todo, que é mais fácil de entender, e depois você parte para o Velho. E mesmo quando a leitura for cansativa, quando você não tiver estímulo para continuar a leitura, se esforce, se empenhe, se dedique, porque eu vou lhe dizer uma coisa: leia a palavra de Deus, nem que seja por obrigação, até que ela se torne uma satisfação. Estude as Escrituras, nem que seja como uma obrigação. E se você fizer isso, um dia vai se tornar uma satisfação. O estudo das Escrituras para mim me causa muita satisfação. Me faz um bem enorme. Me dá a serenidade, a tranquilidade necessária para enfrentar as crises que eu já passei na vida e as crises que passo agora. Quando o mundo todo está assombrado com essa pandemia que está aí. Eu tenho me firmado na palavra de Deus e nada do que está acontecendo no mundo é surpresa para mim. Me dá muita confiança, muita paz, muita alegria, muita esperança. As Escrituras me dão muita esperança. Então é muito importante que pessoas ouçam isso como um chamado de Deus, um toque do Espírito Santo, para se voltarem para as Escrituras, para estudar a Bíblia. Estamos vivendo tempos difíceis e pelo andar da carruagem, eles serão cada vez mais difíceis. Pode até vir algum momento de alívio aí pela frente, mas pelas próprias profecias das Escrituras, viveremos tempos difíceis. E para suportar as tempestades que vêm, para que os verdadeiros cristãos vão encontrar alicerce na palavra de Deus. É o meu conselho para você nesta manhã. Se você tem passado algum dia sem estudar a sua Bíblia, se você não tem encontrado o estímulo necessário para estudar sistematicamente, ler sequencialmente, o meu conselho é comece. Comece agora. Isso vai lhe fazer um bem maravilhoso. Se você crê em Cristo, o Senhor Jesus diz que nós demonstramos nosso amor a Ele pelo nosso amor às Escrituras. A Bíblia diz que é bem-aventurado, é feliz a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Em outro lugar, em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que feliz é aquele que lê e feliz os que ouvem as palavras desta profecia e praticam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É tempo de se voltar para as Escrituras. Sempre houve grande mover do Espírito de Deus que trouxe avivamento quando o povo de Deus se voltou para as Escrituras e se apegou às Escrituras. Esse é o livro sagrado de Deus. Portanto, concluindo a leitura do Evangelho de João, eu não sei se você acompanhou, eu sei que vários irmãos me acompanharam, se não em tudo, mas na maior parte das explanações que eu fiz a respeito do Evangelho de João.
Então, aproveitando esse momento, a palavra final é essa. Estude as Escrituras. Examine as Escrituras, porque elas apresentam a maior prova do amor de Deus para a história da humanidade. Você não vai conhecer uma história de amor maior do que essa. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, dando a sua vida na cruz, no meu e no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna. Isto é revelado pelas Escrituras, e não há maior prova de amor do que essa. História de amor não há maior do que essa aqui das Escrituras, para qualquer pessoa que queira lançar mão dela, conhecer, se aprofundar e viver pelos ensinos das Escrituras. Que Deus fale profundamente ao seu coração, abençoe poderosamente a sua vida. Que se você ainda não era, que você se torne um estudioso das Escrituras. Alguém que ama a palavra de Deus. Apegado à palavra de Deus. Encha seu coração e sua mente e seus lábios com a santa palavra de Deus. É o conselho desse pastor para você nesta reflexão, neste momento.